Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, comemorando um ano de abertura de caminhos com esse oráculo semanal. Vocês acreditam, gente, que tem um ano, que eu pulei aí algumas semaninhas, mas tem um ano que toda semana eu tô olhando junto com vocês, tanto para o céu do momento, quanto desdobrando essas cartitas aqui na minha mesa. Alegria, alegria. Então, muito bem. Para comemorar, eu escolhi justamente fazer mais um oráculo nessa quarta-feira. E bem feliz porque eu sinto que tem alguns oráculos que eles são bem direcionados às pessoas que geralmente estão por aqui ouvindo, que vão chegando, que vão pegando essas informações. Ai, obrigada. Estou iluminada hoje fazendo aniversário de oráculo. Joelle, obrigada. Bom dia. Então eu sinto que tem oráculos que têm essa frequência assim de aula e que a gente vai profundamente em assuntos que são atemporais, e tem aqueles que frequenciam justamente a semana. E hoje eu comecei a escrever aqui o oráculo, e aí começou barulho de obra, de furadeira, de coisa aqui do lado. Aí eu dei um tempinho e falei, bom, vou escrevendo enquanto isso. E aí vem realmente esse teor de aula. Então, este oráculo semanal é aquele que vocês vão deixar depois salvo. Eu chego no horário que dá e apareço para deixar gravado. Então, aqui é para a gente reunir informações que são muito importantes para esse contexto da semana de 13 a 19 de maio, onde a gente tem esses contatos de Urano e Júpiter em foco. Mas como isso também é algo que se estende para além desta linha do tempo, porque eles têm uma relevância e fazem esse contato pelos próximos anos, principalmente de onde a gente está, com tudo que está acontecendo coletivamente até 2026, a gente tem aí uma certa agenda em andamento. E é muito importante que a gente compreenda quais são os paradigmas externos que fazem com que essa agenda esteja em andamento, quais são as programações, tanto coletivas, políticas, quanto daquelas que fazem parte do próprio sistema da Terra, que é onde nós estamos habitando e criando essas experiências em conjunto. Quando a gente vai entrar nesse tema, é muito importante que a gente entenda através de uma perspectiva aqui do Amarcura, que Urano é uma tecnologia muito parecida com a nossa torre para a mente superior. Então, vamos supor que estamos aqui em planeta Terra, numa espécie de holografia, e que estamos todos aqui com as nossos invólucros humanos, escolhemos uma skin. Às vezes a gente vai adaptando, vai mudando as roupinhas, os cabelos, as aparências. A gente vai brincando com essa personalidade. E esse holograma, ele tá todo descrito, essa programação, ela tá toda descrita de qual é o funcionamento e qual é a sua forma de operação dentro da realidade 3D através do nosso mapa astrológico. E a gente tem funções e determinações aqui para ir trabalhando isso. Então, Urano, ele faz essa ponte com a nossa mente superior, que é a nossa parte, uma dimensão nossa, que está sintonizada com algo que vai além do que essa brincadeira que a gente se propôs aqui no planeta Terra. Então, Urano é aquele que assiste essa simulação. Por isso que quando a gente passa por trânsitos uranianos, como a gente está aí nesses últimos tempos, e nessa semana ele faz aspectos intensos a todo momento, fez uma conjunção direta e com o Sol, com Júpiter, aí tem as conversas com a Lua. Tudo isso faz um aglomerado ali que é como se fosse assim... Vamos contar para o maior número de pessoas e programações que isso aqui é uma simulação e que a gente está vivendo isso aqui juntos e que a gente precisa resolver isso juntos.
Então, esse Urano, ele dá essa sensação de pé na porta, porque de fato ele traz uma visão do futuro. E que se a gente tem essa visão do futuro e não faz nada para ou alterar, melhorar, evoluir, aprimorar com isso, o processo ele já começa a ser articulado de uma outra forma. Então, como é que Urano começa agindo, tanto no coletivo quanto na nossa programação individual? Ele faz articulações, ele sintoniza a sincronicidade. Primeiro ele dá vários sinais. Então, se a gente não sabe fazer as leituras de sinais que a nossa torre, né, que conecta a gente com essa mente superior, emite pra gente enquanto a gente tá aqui zumbizando em planeta Terra, a gente não consegue também lidar com as forças magnéticas dos outros planetas enquanto eles atuam. A força menos impactante, mas que a gente mais sente porque pega na nossa dimensão emocional, é a força lunar, que tem esse campo elétrico que faz com que a gente, de alguma forma, desperte para compreensões súbitas, porque aquilo ali gera uma emoção e faz você conectar algo que, na verdade, nem está desconectado, que é esse sistema de pensei, agi, me emocionei, senti, nada disso está desconectado, assim como os planetas não agem de forma separada. Bom dia, Dani. Tá todo mundo me elogiando hoje porque eu tô de cabelo solto. São os cabelos nessa lua crescente em leão que faz o rau. Graças. Então, esse Urano como torre, ele é muito importante para a gente sintonizar tanto as mudanças que a gente precisa articular, quanto para as leituras que a gente precisa fazer, quanto para o contato com a espiritualidade, quanto para o contato com a pura vida acontecendo. Porque aí a gente sintoniza essas outras forças magnéticas. Por exemplo, Júpiter. Júpiter atua exatamente nessa força magnética que abre registros. Então, se a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, a gente precisa abrir esses registros. Ou seja, estamos vivendo padrões de programações que já aconteceram em planeta Terra. Mas a nossa forma de articular, sintonizar a realidade, se conectar, agir em conjunto, hoje precisa ser outra para a gente ir para um outro lugar, para uma outra compreensão, para um outro estágio, digamos assim, evolutivo, no sentido de aprimoramento e desenvolvimento como humanidade. Então, esse Júpiter que abre registro lá das nossas programações do nosso mapa individual e também dos registros coletivos, que informa, quando a gente tem a informação, o conhecimento, o que a gente faz? A gente expande. Então, por que em determinados momentos a gente consegue tomar força para agir? Porque a gente tem conhecimento do que fazer, porque a gente recebeu a informação do que está acontecendo, essa mobilização toda para que a gente transforme as nossas rotinas e repense os nossos hábitos não é de hoje, mas quando acontece algo, Bom, eu vou continuar falando. Se vocês de repente não me ouvirem por causa da interferência aqui de furadeira, vocês me avisam. Mas vamos lá. Quando acontece algo relacionado a um movimento coletivo, como essa tragédia que a gente está vivendo aqui no Sul e também em diversos pontos do planeta, que é algo que infelizmente vai ter uma recorrência muito grande, que vai mexer com todo o nosso modo de viver, a gente também se mobiliza a repensar o que a gente está registrando, o que a gente está recebendo de informação e como é que a gente vai expandir aquilo que a gente tem para doar, que é o que essa torre fica tentando mostrar para a gente o tempo inteiro que dá para fazer diferente, mesmo estando limitado num corpo humano, mesmo tendo limitações humanas, mesmo tendo situações que nos impossibilitam de ir além daquela bolha, daquela comunidade que a gente vive, justamente porque uma das forças magnéticas de Urano é isso aqui, né? É a tecnologia, é o que a gente pode fazer para além do lugar físico em que a gente está. Então, durante essa temporada aqui dessa lua crescente em Leão, o que essa lua, de certa forma,
demonstra, emite na sua eletricidade, na sua troca de informações aqui com a gente, com o nosso corpo emocional, olha para todo esse movimento que possibilita uma compreensão dos nossos vícios, dos nossos exageros, dos nossos excessos, das nossas vaidades, dos nossos caprichos que estão irrompendo os nossos egoísmos. E egoísmo, na verdade, a gente pode entender assim de forma bem superficial, que é tudo aquilo que a gente retira do outro. É tudo aquilo que a gente também deixa de oferecer para o outro, mesmo quando a gente pode. Porque quando a gente está só olhando nesse espelho reluzente e só enxerga aquilo que a gente quer que tenha como resultado só para a nossa vida, preocupado com o estado de sobrevivência sempre, é muito difícil que a gente saia dessa programação para receber algo diferente daquilo que é a nossa mente mercurial. Mercúrio também está aí passando pela sua transição. Buenas Michele passando pelo rolê. Mercúrio também está aí nessa transição, e aí o que ele vai fazer? Mercúrio, ele vai atuar na nossa mente inferior. Ele vai executar a nossa programação pessoal. É o nosso jeito de sempre pensar, é o nosso jeito de sempre responder, é a nossa pequena IA dentro da nossa rede neural. Essa é a informação mercurial, a gente vai processar dados, a gente não vai criar algo de novo com isso. Então, para que a gente possa, de fato, ter uma comunicação mais assertiva, enxergar e entender quais são os nossos vícios, exageros, excessos, egoísmos e vaidades que estão impedindo a nossa conexão com essa mente superior, com essa torre, para que novas ideias, para que realmente a gente possa contribuir de forma visionária com as situações que são cada vez mais excessivas e que demandam mais esforço e uma inteligência para além dessa medíocre que a gente está usando como humanidade, a gente precisa fazer esse acesso de uma forma muito bem elaborada. E o que a gente está programado para ver dentro desse holograma? Essa é uma questão que fez eu trabalhar com o que eu trabalho. Essa é a pergunta. O que a gente está programado para ver dentro desse holograma? Porque é óbvio que está ruindo. É óbvio para a gente que está interessado em saber mais sobre a vida. É óbvio para gente que tem um senso humanitário, é óbvio para gente que tem uma sensibilidade, é óbvio para gente que está realmente preocupado em fazer a vida ter um propósito para além das nossas vaidades, para além do quanto de dinheiro a gente ganha, para além dos status e papéis sociais. Mas para grande parte da humanidade que está inserida dentro deste contexto, não tem nada de óbvio. Tem muito sofrimento. E só. E nada além disso. Então, não que o sofrimento não seja descartado aqui como se não fosse necessário também para essa programação operar e para a gente se desenvolver, que não fizesse parte da realidade. Faz e muito. Mas o que a gente está programado para ver dentro desse holograma, essa pergunta por si já vai fazer com que a gente olhe de novo para as situações. O que eu estou programada para ver dentro desse holograma de relacionamento afetivo? O que eu estou programada para ver daquilo que eu conto da minha história? O que eu estou programado para ver dentro das minhas relações profissionais? O que eu estou programado para ver dentro da comunidade que eu vivo, dos dias, quando eu saio na rua? Programado para ver. Então, quando as coisas começam a ruir, a gente percebe que não é bem assim. Que aquilo que a gente foi programado para ver tem muita coisa por trás. E o que ficam colocando o tempo inteiro também para a gente ver e comprar e assumir e tomar partido, tem muita coisa por trás. Então, o que esse fio de Ariadne, né? Depois vejam sobre o mito de Ariadne, o que esse fio de Ariadne, o que essa teia de acontecimentos coletivos estão nos mostrando, para a gente puxar essa força uraniana e falar qual é a melhor ideia que eu tenho aqui,
Qual é a melhor solução? Quais situações estão acontecendo que estão saindo da programação e eu preciso também responder fora da minha programação? O que isso está mostrando para a gente é que tudo está interligado, assim como a gente não opera só racionalmente para operar emocionalmente, para depois operar verbalmente, isso acontece ao mesmo tempo dentro do nosso sistema. A gente não está comendo para depois digerir e depois passar por um processo de excreção. Não, isso acontece ao mesmo tempo. Tudo acontece simultaneamente dentro do nosso corpo humano. Por que é que a gente acha que fora é diferente? Por que a gente cria essas separações? Então, é a mesma coisa quando acontece algo no coletivo. Quem está mais próximo fisicamente sente muito intenso. Quem tem sensibilidade e está ali do outro lado do mundo sente intensamente também, porque a gente está interligado. Então, o que a gente faz com isso é extremamente importante, porque conforme a gente vai administrando, pelo menos, os nossos recursos para liberar os nossos vícios, fazer as nossas solturas, tirar os exageros, tirar as distrações, olhar para as nossas vaidades, encarar os nossos caprichos, abrir mão dessas pequenas parcelas de egoísmos diárias, a gente consegue receber muito mais da nossa torre, agir muito melhor no mundo e fazer algo com toda essa teia que nos interconecta. E esse ponto uraniano, ele também vai falar sobre, não só sobre as redes que nos conectam, mas sobre as redes que a gente está aprisionado, sobre as situações que de alguma forma precisam ser defendidas. Então, esse amor, ele também é defender e também é brigar pelos territórios, também é defender e também é brigar por aquilo que é justo. E isso tudo vai aumentando e alimentando essas defesas de território, essas defesas psíquicas. Não vou deixar isso aqui invadir, porque quando a gente cuida só daquilo que está harmonizado, ou a gente cuida só daquilo que está acontecendo aqui na matéria, a gente vai perdendo essa percepção de defesa psíquica e aí a gente fica extremamente vulnerável energeticamente se a gente não percebe que isso está interligado. Então, quando eu desço de faixa vibratória, quando eu vou para um lugar, para um sentimento, para uma percepção, aqueles dias que as coisas não vão bem, as emoções elas vão delicadamente, sutilmente alterando a tua percepção dessa programação. A gente fica vulnerável a esses ataques. Então, uma das coisas extremamente importantes, que é dessas que eu falei no início aqui, que são atemporais, é a gente manter a nossa vibração, o nosso campo, alinhado com um senso de justiça. Primeiro, no micro, as trocas justas. No macro, as trocas justas. Para que todas essas situações que estão nos interligando como humanidade possam dar e receber esse tanto, sem que a gente fique extremamente vulnerável a essa grande parcela de consciências, de eventos, de situações que, na verdade, querem mesmo o nosso fim. E não falo nem fim como o corpinho humano, mas fim dessa consciência de todo esforço, de todo trabalho, de todo amor, de todas as coisas pelos quais as pessoas que estão, de alguma forma, ligadas nessas programações que querem fazer a gente descer lá embaixo desse nível, com todo esse desespero e com todas as coisas que estão acontecendo nessa realidade, que precisam da gente forte, que precisam da gente firme. Então, essa é uma das questões também de Urano e Júpiter aí nessas conversas, porque se expande tudo. Expande a nossa vulnerabilidade, expande os ataques, expande coisas péssimas pra gente como humanidade. Expande uma série de
crises, de raiva. Então, tudo isso é energia, mobiliza energia. O que a gente precisa fazer, independente do conhecimento que a gente tem, mas tendo só a informação, é pegar essa energia, como alquimistas que lá no fundo somos todos, pegar essa mesma energia que faz com que essas situações aconteçam, aí vocês vão olhar isso para dentro do núcleo familiar, dentro das questões profissionais, dentro do coletivo. Não estou falando de uma coisa só, aqui cada um recebe como cabe, mas pegar essa energia caótica, conflituosa, densa, e fazer com que, se ela é expansiva, se ela está fora de controle, fazer com que ela atue a favor dessas trocas justas. Fazer com que ela alavanque um escudo de proteção. Fazer com que ela haja e atue como defesa para aquilo que é justo. Para que esteja a favor daquilo que é justo. E justo não é aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente pesa na nossa própria balança. É seguindo, de fato, o que realmente precisa acontecer. O que realmente está disponível para acontecer. Então, é importante a gente entender coisas básicas nesse momento que vai além das nossas crenças, da religiosidade, da espiritualidade, que é: vivemos todos sob as mesmas leis universais. Essas leis, elas podem ser as 7 leis herméticas. A grande questão é que o micro reflete o macro e nada muda isso. E a gente compreende com os acontecimentos, e até por isso que tem astrologia, tem toda a parte simbólica dos oráculos. A gente vai compreendendo através dessa parte dessa conversa o volume, para a gente mensurar o quanto o micro reflete no macro, e quanto o macro reflete no micro, e quanto a gente aprende algo com as experiências ou não. Se essas dinâmicas elas começam sempre fazendo a gente sentir algo, e aquilo muda o nosso grau de consciência, mas a gente não escolhe experiências diferentes, a gente não aprende nada. Era o que eu estava comentando no oráculo anterior. Esse desespero de quem não está participando da tragédia e está aqui usando essa tecnologia que é para ser a torre, para a gente conectar, para a gente se juntar, para a gente fazer com que as coisas positivas e os aprendizados saiam numa velocidade maior. Tá muito parecidinho com a maluquice das pessoas entrando em conflito por questões ideológicas no início de pandemia. E aí fazem o que com isso? Nada, não aprendem nada, porque ficam no mesmo grau de consciência, baixando cada vez mais, baixaria mesmo, né? E sem fazer nenhuma escolha diferente, criando as mesmas experiências, sem trocar nenhuma troca justa realmente com o que está acontecendo. Então, o cuidado individual é esse. Quando a gente fala do fio de Ariadne, das questões que estão interligadas, de que aquilo que a gente faz impacta sim, faz diferença sim, a gente está falando basicamente de um cálculo matemático aqui para a gente viver o que a gente vive. Que esse coeficiente consciencial do planeta Terra, ele é a soma de toda a malha consciencial dos indivíduos que habitam, dos seres que habitam. Então, o que está acontecendo é sistêmico, tem a ver com todo mundo. O que está acontecendo é esse processo que ou nos leva de fato para um desenvolvimento consciencial, e é para isso que trabalhamos, para que a gente consiga entender que aquilo que a gente escolhe pela nossa vida, aquilo que a gente faz, a forma como a gente percebe, o quanto a gente entra ou não nessas programações holográficas faz muita diferença para o todo. Então, todo esse processo que a gente vai acompanhando nos trânsitos astrológicos, todos esses processos que a gente vai acompanhando nas notícias dos acontecimentos mundanos, todo esse processo
ele, ele atua como uma grande sala de aula. São entradas e saídas de professores e de alunos e de temas, e a gente precisa estar muito atento a esses meios nos quais a gente está inserido, aos temas que a gente está se vinculando, o que a gente está estudando, processando na nossa mente mercurial, para ver se tem a ver com o que a gente realmente precisa acessar para fazer alguma diferença aqui. Então, para isso existem recursos, para isso a gente precisa entender o nosso processo individual e respeitar o processo individual dos outros. Para isso a gente precisa entender o que eu realmente preciso suprir na minha vida, qual é a minha real necessidade, e para poder responder isso eu preciso de autoconhecimento, eu preciso entender esses princípios, essas leis que regem a todos, para daí então eu entender como é que eu posso auxiliar. Como é que eu vou enxergar a necessidade do outro e como é que eu vou atender essa necessidade do outro? Como é que eu posso atuar? Acionar dentro essas informações para poder medir resultados fora. Porque o que nos perturba quando a gente está diante de uma situação que exige ação, seja no micro ou no macro, é aquilo que a gente não sabe. É aquilo que está inconsciente. Porque sem informação, a nossa grande programação humana, que é uma programação escassa, que é uma programação que resiste, é uma programação que perturba, ela parece ser tudo. Faz com que a gente ache que a gente não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem nenhuma importância, não tem nenhuma relevância e que é o fim de tudo. E que daqui não sai nada de novo. Então, compreender essas perguntinhas básicas para ir tomando outros direcionamentos, entendendo que a gente precisa concentrar muita energia individual, energia no corpo físico, energia com as nossas escolhas do que a gente vai fazer, o que a gente vai ingerir, o que a gente vai ter como hábitos nos dias, quem são as pessoas que vão nos acompanhar, porque agora a gente começa a fazer esses aglutinados energéticos. E esses aglutinados energéticos dos encontros em grupo, de se reunir com pessoas que estão a fim de ter ideias de como trazer novas soluções, isso precisa pipocar cada vez mais e ser básico para a gente concentrar essa energia individual para movimentar o entorno cada vez mais rápido. Então, essas frequências que a gente está transitando aqui com esse céu do momento, elas são frequências para imprimir velocidade. Só que enquanto a gente está imprimindo velocidade nos acontecimentos, que tendem, sim, como eu já falei também no oráculo anterior, a ter uma piora, a gente precisa ter uma melhora, então, para fazer essa troca justa. Precisa estar melhor como ser humano, melhor como indivíduo, melhor nos nossos papéis sociais, para conseguir agir com essa lucidez. Eu preciso transitar pelas emoções para me equilibrar. Então, sim, tem dores, tem sofrimentos, tem tristezas, tem angústias que precisam transitar para que a gente possa acordar para onde a gente é útil ou onde a gente não é. Para a gente acordar como indivíduo, a gente precisa, então, transitar por estes processos emocionais, sim, porque a gente está dentro dessa dimensão terrena e é isso que acontece aqui. Agora, como compreender essa lógica? Qual é a distância que eu vou levar para atingir determinados resultados, seja para trazer soluções para o momento coletivo, seja para soluções da minha própria vida? Qual é o volume de energia que eu preciso? Para fazer esse cálculo, a gente precisa de recursos, a gente precisa estar em dia com a nossa terapia, a gente precisa de mediações que vão fazer com que a gente possa experienciar essa realidade de uma forma mais expandida, não ficando só dentro da nossa cabeça e nem se identificando só com aquilo que a gente sente. Então, os meus recursos são a astrologia, é a macumba, é o tarô,
é o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, a cura quântica e todas essas ferramentas, mas a gente tem ferramentas individuais. Aqui eu compartilho algumas delas, mas o que realmente vai te ajudar a suprir e qual a sua real necessidade, isso precisa ser a primeira investigação. E aí, então, dito um pouquinho disso, brevemente, não é mesmo? Agora a gente vai para o nosso oráculo semanal e tudo isso veio porque a carta, quando eu abri aqui, veio a carta da direção. Olha só, esse desenho aqui da carta da direção, este Merkaba de direção. Se não é um movimento, olha bem assim para a frequência, o que você sente? Se não é esse movimento que está acontecendo lá no nosso plexo solar, se não é esse movimento que tá assim de para onde a gente vai, o que eu vou fazer, eu preciso repensar. Eu tenho compartilhado aqui com vocês essa minha transição dos meus atendimentos, de como eu vou operar, justamente porque sabendo o que está acontecendo e o que tende a acontecer, o nível é outro, a gente precisa trabalhar com a informação num outro direcionamento. Então, para mim, veio isso, assim, essa sensação de redirecionamento, né? E aí veio todas essas informações, eu parei, anotei e compartilhei aqui o que veio com vocês. Façam um bom proveito, porque agora a gente vai falar, então, sobre direção. Ah, eu ia tomar água, pera. Há uma necessidade imperiosa de encontrar uma direção na roda do mundo. Você não vai conseguir isso simplesmente aproveitando o que aparentemente é a melhor oportunidade. A direção que emerge da mudança de hábitos obsoletos do passado tem de ser motivada pelo seu eu interior. Descubra o que lhe dá alegria ou produz uma certeza interior de ser a coisa certa nas atuais circunstâncias. A direção que você segue tem tudo a ver com viver quem você é. Você pode se perder se não incorporar e viver a direção na harmonia maior com o seu verdadeiro eu. Essa carta também indica que você tem os meios materiais para seguir na direção que escolheu. Os recursos estão ou estarão à sua disposição. O mais importante é ser verdadeira com a direção que só faz sentido para você. Siga até o fim. Dedique-se à direção que escolheu sem se deixar influenciar pelas opiniões alheias. Deixe que a alegria interior mostre a direção. Visualize e sinta a direção rodopiando dentro de você em busca de renovação e revitalização. A direção diz: aceite a mudança e coopere com ela para manifestar o que você precisa. Polarize e despolarize as múltiplas tendências que existem dentro de você. Entre no centro de quem você é e manifeste a sua realidade. E a afirmação que a carta traz ao final é: eu opto por direcionar a minha vida de acordo com os valores mais íntegros e unificados. Se vocês soubessem o quanto tem pessoas que têm o seu propósito muito claro, têm vontade, têm recurso, querem se dedicar ao que estão fazendo e não fazem nada disso porque, que é que a minha mãe vai pensar? Mas as pessoas que eu convivo julgam muito isso. Mas na minha vida eu sempre atuei no trabalho dessa forma. E se eu mudar, como é que os outros vão ficar? Então, mais do que direção, de encontrar a nossa direção, de encontrar o nosso caminho, de encontrar as oportunidades e as circunstâncias para isso, de fato, o nosso olhar precisa ser no quanto a gente deixa de fazer, ou quanto a gente baixa essas defesas psíquicas que veio ali nesse tema de hoje, que nos tiram do prumo, que nos tiram a direção, que é a opinião alheia, é aquilo que você acha que pensariam. Aí você sente uma alegria fazendo aquilo, mas aí de repente vem uma vergonha, porque o que vão pensar se eu estiver aqui no meio da rua fazendo isso? Então, o lugar
da autenticidade, ele é extremamente relevante nesses processos intensos que a gente está vivendo. Porque se tem uma coisa que nos dá segurança, que é isso que a gente também vai buscando no meio disso tudo, é a gente saber que a gente está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, fazendo aquilo que a gente realmente quer, e que se todo externo mudar, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Porque os seus valores mais íntegros e unificados estão claros. E aí a gente tem a nossa mochila, mais uma vez, tirando mais um tanto de lírios aqui da nossa mochila. E essa mochila dos lírios vai falar exatamente daquelas coisas que a gente já recebeu e que não fazem mais sentido. Aqui tem muito a ver com se liberar de contatos sociais que não estão no mesmo propósito de cooperação. Não tem a ver com olhar para se pensa igual, se pensa diferente. Tá cooperando, tá somando comigo? Então bora. Não está, faz parte do contexto dos lírios apodrecidos esquecidos na mochila. Mudar de ambiente, mudar o perfume, mudar as companhias, harmonizar as pessoas com as quais se anda junto, perceber onde é que você está, saindo do seu caminho, perdendo a direção por vaidade, por preguiça de falar, de conversar, de resolver ou de sair de cena, por passividade, por moralismo. De novo, ando com essas pessoas ou faço parte deste determinado grupo porque é muito importante que me vejam, ou que eu seja, ou que eu esteja. Até mesmo lugares que tem um propósito religioso ou espiritual na nossa vida tem muitas vezes essa característica. É importante que eu esteja, que eu faça, que eu seja visto. Então, o foco para conseguir liberar esse peso dos lírios mortos, né? Porque se eles estão na nossa mochila, eles já morreram, não tem perfume nenhum. É encontrar aonde você realmente está de verdade. Quais as pessoas também realmente de verdade estão com você. Quais as situações são baseadas nessa lealdade, nessa solidariedade, nessa sensibilidade, porque é isso que precisa, com tudo isso que a gente falou, é isso que precisa se estabilizar. E aí a gente tem uma direção para abrir caminhos. Além da carta da direção, o que abre caminhos aqui é a cruz. Então vai falar de novo de provações, de testes, de situações que surgem para fazer essa demarcação, para que a gente de alguma forma escaneie as nossas forças espirituais. Esqueci que eu ia ler de novo aqui essa outra parte. Para que a gente escaneie as nossas forças espirituais para trazer essa memória de algo maior que nos habita. Então a cruz não está relacionada só a essa parte simbólica de sofrimento, de morte, de fim. Tem essa sensação muito forte assim de que tem situações que só quando a gente se depara com o nosso limite ou com as limitações ou com não sei como é que eu vou resolver isso aqui, é que a gente passa a se aproximar da nossa autenticidade. Não tem nada mais espiritual do que autenticidade, gente. Vocês sabem disso, ou pelos momentos em que foram mais autênticos, ou pelas pessoas mais autênticas que você tem referência, ou pelas situações em que se sentiu mais alegria, mais vida. Não tem nada que nos aproxime mais do sentido espiritual da gente estar aqui nessa programação holográfica em planeta Terra, do que a gente agir de forma autêntica e nessa força se conectar com algo maior, porque entende que este algo maior vem da gente mesmo e que quando esse algo maior é compartilhado com outras pessoas, isso vai expandindo a autenticidade e aí fica todo mundo conectado com esse Urano lá, com essa torre,
com essa mente superior que está fora das programações e consegue trazer soluções inéditas, consegue promover milagres, consegue fazer com que as coisas que a gente se dedica de corpo e alma para concretizar realizem os seus propósitos. Então a cruz ela traz esse primeiro aspecto de para isso aí que você está fazendo, porque essa aprovação é séria. Para isso aqui, porque esse teste você precisa passar. Para. Dá um fim nesse pensamento obsessivo de que as coisas precisam ir para esse lugar porque tem algo maior acontecendo. E para a gente realizar esses propósitos que a gente, enquanto ser humaninho, egoístinha, vaidosinho, preguiçosinho, moralistinha, passivinho, imagina que precise, não, porque eu preciso fazer desse jeito para alcançar o objetivo até tanto tempo, porque isso que faz a gente se isolar da noção de que estamos todos interligados é que vem como teste. Ah, é? Você vai fazer assim? Então vamos ver um negócio que se de repente a gente mudar essa pecinha daqui, como é que você fica? Ah, desesperado. E se de repente essa pessoa sair da sua vida? Ah! Então os testes e as provações, elas são justamente para a gente voltar para esse reconhecimento. Entenderam por que teve toda uma aulinha para falar de 3 cartinhas? E o sim é bem claro. O sim das situações que a gente precisa viver de forma autêntica, ele é bem claro. O destino das coisas que a gente precisa viver, aquilo que está lá no Maktub, aquilo que está desenhado, aquilo que está programado porque vai fazer com que a gente dê saltos quânticos, ele é tecido pela nossa fé de que sim, tá para acontecer, sim, está desenhado, sim, esse caminho já existe, essa rua já existe, eu só preciso passar por ela. E como é que a gente vai passar por ela? Por essas provações? Como é que a gente vai passar e chegar onde a gente precisa? Pelos testes. E qual é a postura que a gente precisa compreender diante dessa cruz da vida? Que é por amor e por esforço, por amor próprio, por esforço próprio, para poder entregar isso e transbordar isso. E aí a gente vem com esse aconselhamento que tá mais associado ao individual, do baralho de Maria Padilha, que fala de grande amor, a pulseira, passado amor perdido, caminhos abertos. Foi engraçado que quando eu abri essas 3 aqui, veio como se fosse uma sequência para trás, assim, recapitulando. Os caminhos estão abertos para que a gente justamente haja nas conexões que nos alegram e entenda que há muito tempo atrás, ou nem tanto tempo atrás assim, era justamente o que a gente queria, o que a gente desenhou pela fé de estar com certas pessoas, de viver certas experiências, de poder fazer certas coisas que nos conectam juntos. Então veja quantas coisas, quantas pessoas, quantos encontros estão se alinhando por conta de coisas maiores. Veja quantas vontades do passado você não deve estar realizando mesmo em meio a uma situação que não é a ideal. Veja como o caminho está aberto para que você agregue, para você namorar, para você reunir, para você realizar junto, para você entrar em acordos, para você falar o que você pensa, para você sentir como você sente, junto. E aí, complementando todo este aconselhamento de agir nessas conexões que lá desde o passado se havia vontade, porque os caminhos estão abertos, a gente tem a carta do conselho do seu tranca-rua pela porta da rua fora de casa. Essa carta sozinha aqui, ela vai complementar essa dinâmica, fazendo com que a gente preste atenção que é fora da nossa bolha que as coisas acontecem, é na rua que as coisas acontecem, é fora de casa
que a gente encontra soluções para coisas que acontecem dentro de casa. É olhando para além do nosso umbiguinho, é olhando para aquilo que a gente precisa compreender através das experiências dos outros, é levando para fora de casa aquilo que a gente generosamente pode compartilhar, pode doar, pode entregar. Então, esse movimento de sair também nos ajuda a compreender dinâmicas individuais, principalmente essas que estão mexendo com as nossas emoções, os nossos afetos, e de alguma forma manifestar toda essa compreensão de direção. Ou seja, aqui é muito Exu e Pombagira mesmo, né? As nossas direções, elas estão nas encruzilhadas. A nossa compreensão de vida tá no olho de quem tá andando na rua. A nossa força está nas trocas justas. A nossa alegria tá em entregar aquilo que a gente tem de melhor para quem tá sem alegria há muito tempo. Então, pela porta da rua e fora de casa, a gente vê muito mais e muito melhor soluções e conexões para as nossas próprias questões quando a gente se coloca no mesmo nível que tudo que está acontecendo. Não porque a gente é melhor ou pior, ou porque somos todos nivelados pelo mesmo gradiente consciencial, mas porque para a gente enxergar o que acontece de fato dentro desse holograma, a gente precisa estar fora dessas programações e daquilo que o sistema realmente quer, que é baixar a nossa qualidade de sensibilidade, de percepção, de amor, de entrega, de vida, de pura vida acontecendo. Então, pela porta da rua, tem pura vida acontecendo. Então, bora? Bora viver! Quem vai comigo? Então é isso, que a gente tenha um pouquinho mais de lucidez com essas informações, que os caminhos se abram para que essas informações também sejam digeridas e assentadas da melhor forma para cada um que aqui recebe. E comemoremos um ano de oráculo semanal, pulado aí eventualmente algumas semanas, mas sem deixar nunca de me conectar com esse propósito, que foi algo muito legal que um ano atrás veio. Agradeço muito todas as inspirações que me trouxeram até aqui, fazendo esse trabalho de formiguinha, mas com muita alegria, porque eu sei a diferença que faz, eu sei quem eu sou. Besitos a quem está aqui, a quem vai chegar, a quem não vem e a quem virá. Até semana que vem.